Eu lembro de ter lido esse artigo, João, quando ele foi escrito. Ele saiu na Folha Impressa no dia 20 de junho de 2023, 34 meses atrás. Eu lembro de quando eu li isso, eu falei, eu não acredito que o Faria... Eu acreditei porque eu conheço o Faria foi meu professor também de Sociologia do Direito. Então, sim, eu acreditava que o Faria, mas eu não acreditava que, àquela altura, o Faria ele o fizesse, não é, em um jornal de ampla circulação, como era a Folha de São Paulo ali na metade de 2023 ainda. E ele falou justamente isso. E depois eu até cheguei a conversar com ele, João, e ele me falou da lógica das bancas. Quando você vai se graduar, você faz lá a tese de laurea, que as pessoas chamam de TCC. Para examinar o seu TCC, tem que ser uma pessoa graduada. Não pode uma pessoa que não é graduada fazer o exame do seu TCC. Aí se você vai fazer o mestrado, não pode ter na sua banca de mestrado alguém que não tenha mestrado. Quando você faz o doutorado, não pode ter na sua banca de doutorado alguém que não tenha doutorado. E aí você aplica isso no STF. Aí o professor Faria, esse é o pensamento dele, é irretocável, né, do ponto de vista metodológico. Você se forma em direito bem, e eu li todo o currículo dele aqui, para que ninguém venha dizer que a minha leitura é rasa, porque leitura rasa é de quem me critica. O professor Faria tem todo esse background acadêmico, todos esses títulos, mestre, doutor, pós-doutor nos Estados Unidos, mais de 30 publicações no Brasil e no mundo inteiro, livre docente, catedrático, titular da USP, titular da FGV. Como é que ele vai fazer uma tese para ser julgada por alguém que não tem 1% da formação dele? Não, justamente. Não tem 1% da formação, e como você colocou, vem desse limbo jurídico, desse baixo clero, e passa para o mais alto grau. E até no seu texto fala isso perfeitamente na sua leitura, no sentido de eu tenho o dever de te indicar, porque você é uma autoridade jurídica e você tem o dever de aceitar, o dever Essa é a história público. Que o professor Manuel Gonçalves conta. A indicação do Pedro, aliás, quando o Lula fala, o Lula é mentiroso, né? Você veja que sempre a gente mostra aqui, a gente prova também que o Lula é mentiroso. Ele fala assim, o Lula diz que foi ele que colocou o primeiro cidadão negro no STF. Não foi. Não foi o Lula. Foi o presidente Rodrigues Alves, não é, que indicou o professor catedrático do Largo de São Francisco, Pedro Lessa, que foi o primeiro brasileiro negro a integrar o STF, né? E essa pesquisa que o Faria fez lá em 2023, que é interessante, né? De todos os indicados, metade tinha mestrado ou doutorado, mas 90% era, independentemente do mestrado ou doutorado, reconhecido professor, com obra reconhecida. E o que a gente tem hoje é gente sem eira nem beira. E o que mais me incomoda, Caivano, é que vai passar. A leitura de Brasília hoje e vale repetir aqui, né? Eu falei com todo mundo, já a leitura é a seguinte: o Messias já passou, já é ministro do STF na Austrália. É uma pena, né? Só a lamentar. Agora, a gente conversava isso nos bastidores aqui pouco antes de começarmos, né? Eu e o João. Existia uma estratégia, me parece, Pavinato, de secar o quórum, né? Ou seja, de não ter quórum para essa votação. Independentemente do quórum, ele precisa de 41 votos. Agora, se você diminui estrategicamente esse quórum, você dificulta atingir o número de 41 votos. Agora, é o que você está dizendo, já deve ter na CCJ, né, que ele precisa dos 14, provavelmente já vai ser aprovado, por isso estão dando como certo, como favas contadas. Agora, eu ainda vou continuar, e aí não é nem análise, é mera torcida, né? Torcer pelo Brasil, torcer pelo melhor do Brasil. Eu espero que consigam bloquear e não tenha quórum para que ele não seja sequer
apreciado para fazer parte do STF. Agora só não venha dizer para o meu povo que ele tem um currículo bom, porque, pelo amor de Deus, vocês mesmos no STF disseram que desinformação é crime, que desinformação é a pior coisa que pode existir no Brasil, em qualquer democracia. E dizer que o Messias reúne elementos para ser ministro do STF é covarde, é desinformação pura, é desinformação pornográfica. Boa noite a todos vocês aqui. Nós chegamos agora a 50% dos likes. A Marinete Teixeira 7994. Ela diz: admiro toda esta bancada. Muito obrigado, Marinete. A Marisa Marque. Agora é só mais um traste no STF. É realmente isso aí, não é? E eu fico perguntando, Marisete, como é? Porque todo mundo fica se dando mal na internet brasileira porque dizem: vocês deslegitimam o Supremo. O Alexandre de Moraes, a gente fala, é um ataque à instituição. Mas que instituição? Se a instituição só é instituição pelo notável saber daqueles que ocupam a instituição, e se não há notável saber, já é o STF uma instituição totalmente ilegítima, totalmente ilegítima.